Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos. Mais um dia, né, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui de pé, né, para glorificar o nosso Deus, para agradecer a Ele por tudo que Ele é nas nossas vidas, né? Porque se não fosse a força que Ele nos dá todo dia, a gente não estaria de pé, né? Só ainda a gente está falando, respirando, já é um milagre de Deus, né? Muitos queriam estar falando, respirando e não tem essa oportunidade. Então temos que glorificar este Deus pelo fôlego de vida que Ele nos dá, né? Amém? Estou com a Bíblia aberta aqui, em Isaías 59, que a palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vós ouça. Glória a Deus, né? Jesus é bom, Deus é maravilhoso e Ele está no controle de tudo das nossas vidas. Ai de nós se não fosse esse Deus, né, meus irmãos? Que seria de nós se não fosse a força de Deus, né, nas nossas vidas? É como eu falo para vocês, né? Deus, ele é poderoso. Deus, ele tem um poder que a gente não consegue explicar. Ele sempre está com as mãos estendidas para nós, naquilo que a gente precisar dele, né? Ele está com os ouvidos atentos, tudo que a gente fala, tudo que a gente pede a ele, tudo que a gente coloca nas mãos dele, ele está atento a nos ouvir. Ele fala na palavra dele que os ouvidos dele não está gravado, que ele não possa nos ouvir. Então a gente tem que ir até a ele, falar, contar, desabafar, chorar, tudo diante dos pés do Senhor. E quando a gente vai até a ele, ele fala também que as mãos dele não estão encolhidas, né? Para que não possa nos tocar. Então toda vez, meus irmãos, que a gente está precisando de Deus, quer ir até a ele, a mão dele está sobre nós. Naquele momento, a gente está ali tão angustiado, falando para Deus, clamando a Ele, que a angústia às vezes é tanto, a dor às vezes é tanto, que a gente não sente que Ele está nos tocando, mas Ele está. As mãos dele estão sobre nós, está nos tocando naquele momento que a gente vai até a Ele, sim. E os ouvidos dele tá ali, meus irmãos, atento a tudo que a gente fala com ele. Às vezes você fala com Deus e naquele momento você não tem resposta da parte dele. Mas ele fala, viu, meu irmão? Deus fala conosco. Deus, ele responde às nossas orações. Deus não tem esse, meus irmãos, que não vai até a ele, que ele vê sinceridade, que ele não responda. Ele responde sim. Ele nos toca sim. Eu falo isso por experiência própria. A palavra hoje, esta palavra hoje veio, né? Eu meditei nesta palavra hoje. E eu fui tocada por Deus para pregar esta palavra hoje. Eu já até falei dela, né? Já até preguei essa palavra. Isaías 59. Mas hoje, quando eu meditei nessa palavra, Deus, ele falou muito ao meu coração. Porque a gente, meus irmãos, quando eu falo que a gente que serve a Deus, que a gente anda na obediência com o Senhor, que fala a verdade, meus irmãos, a gente é atacado, o inimigo se levanta, é tantas coisas, meu irmão, que vem para nos afrontar,
vem para querer tirar a gente do propósito de Deus. E se a gente não tiver firme com o Senhor, se a gente não perseverar, não pedir força a Deus para nos proteger, a gente cai. Por isso que eu falo sempre para vocês do poder da oração. A gente está se revestindo todos os dias, meu irmão, com o poder de Deus em oração. Porque a vida do servo de Deus não é fácil. Aqueles que não vivem verdadeiramente com Deus, que não serve a Ele, não obedece, aquele tá tudo bem. Faz e acontece. Não tem levante contra ele não tem ataque espiritual, para ele tá fazendo mesmo, não tá fazendo a vontade de Deus mesmo, tá servindo a Deus dizendo que tá servindo, mas tá fazendo tudo ao contrário, então ele não vai ser cobrado de nada. Mas meu irmão, o servo de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, anda na verdade com Deus, ele padece um pouquinho, viu? A gente faz as coisas por amor a Deus, né? Por amor à palavra dele, por algo que ele determinou dentro da gente para fazer. E é isso que nos dá força para continuar, para não desistir, porque a gente não pode fugir e desistir do propósito de Deus, daquilo que Deus nos deu, colocou em nossas mãos. Então não aconteça, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, a gente tem que estar firme com Jesus, falando dele, ainda assim que temos ataque, ainda assim que o inimigo se levanta, ainda assim que tem invejoso, invejosas que se incomoda com a verdade de Deus. Porque, meu irmão, vou te falar, a verdade de Deus incomoda muitos. Quando Deus usa ali, na verdade, quando a gente prega a palavra de Deus com verdade, dentro da verdade tem muitas pessoas que se incomodam. Muitas pessoas se incomodam porque já está acostumado a pregar mentira, falar mentira, viver a mentira. Quando vem a verdade de Deus, quando a verdade de Deus é aquela ali, para libertar a pessoa, para ela abrir os olhos, e abrir os olhos de muitas pessoas, sabe? Os ataques vêm, meus irmãos. Eu vou te contar por que esta palavra hoje veio ao meu coração. Porque hoje Deus me deu, botou esse desejo no meu coração de ler essa passagem. Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nós. Que os ouvidos dele não está gravado, que não possa nos ouvir. Ultimamente, desde quando, meus irmãos, eu comecei a pregar a palavra de Deus aqui com verdade, que eu sou atacada espiritualmente, que o inimigo se levanta, mas o propósito de Deus na minha vida, ninguém vai me parar. Só o próprio Deus, quando ele não quiser mais, ele vai me falar. Mas aqui é um propósito de Deus. Foi um desejo que Deus botou no meu coração. Então não adianta quem vai se levantar, que o inimigo vai se levantar. Não adianta ter inveja, não adianta vir com palavras ao contrário. A palavra de Deus, ela é a verdade. Eu vou falar a verdade, eu vou pregar a verdade, goste quem gostar. Mas a verdade de Deus é que prevalece. Não vou contar mentira, não vou acrescentar a palavra de Deus para engrandecer ninguém, porque eu vivo na verdade do Senhor. Eu só prego o que Deus me toca para pregar, eu só digo o que Deus me manda falar. Se eu sentasse aqui por mim mesmo não saía nada, mas tudo que acontece todos os dias aqui nesta live é por direção de Deus, é joelho no chão, é oração. Então o inimigo, ele se levanta para cair. Ore, meus irmãos, contra a inveja. Se você estiver fazendo algo para Deus, que está agradando a Deus, ore contra os levantes do inimigo e contra a inveja. Porque no meio de muita gente que vai te aplaudir, vai ter muitas pessoas também que vai te criticar e vai te desejar mal. Mas a gente tem que fazer para Deus mesmo, e é Deus que nos justifica. E esta palavra hoje veio muito forte no meu coração, porque eu tenho uns 3 dias que eu venho sentindo os ataques espirituais, os levantes do inimigo. E ontem eu
eu não me senti bem espiritualmente. E na hora da minha oração, entrei para o meu quarto e fui guerrear. Fui falar com Deus. O que era aquilo que eu estava sentindo, porque eu conheço o meu corpo, eu conheço quando o que dói em mim, se é da carne, quando é do espírito. Então eu fui falar para Deus, orei a Deus, chorei, fui orar nos pés do Senhor, chorar, pedi a Deus para que Ele me tocasse. Olha as mãos do Senhor, aonde as mãos do Senhor se encaixam na palavra, né? Que as mãos dele não estão encolhidas para nós. Orei ao Senhor, chorei, coloquei a minha situação na mão dele. Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor e pedi a Ele naquele momento para que Ele me tocasse. E eu tenho certeza que Ele me tocou. Os ouvidos dele, meus irmãos, estavam atentos o que eu estava falando para ele. Os ouvidos de Deus estavam atentos ao que eu estava falando para ele. E orei a ele. Agradeci, repreendi tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu, no momento, eu posso não ter sentido o tocar de Deus, por causa do meu choro, do meu mal-estar, mas eu tenho certeza que Deus me tocou naquele momento. E Ele me ouviu, com toda certeza, que hoje eu acordei revigorada, pela graça de Deus, para a derrota de Satanás, para a vergonha de Satanás. Hoje eu amanheci revigorada, amanheci curada, porque Deus me tocou na hora daquela oração. Deus me ouviu na hora que eu fui pedir socorro a Ele, supliquei a Ele. Ele me ouviu. Hoje, entrei para meu quarto, fui guerrear novamente com o Senhor, colocando as minhas situações na mão dEle, clamando a Ele pela minha vida. E eu falei para Deus hoje, na minha oração, se tivesse algo que eu não sabia, que eu não estava sabendo, para Ele se revelar para mim, para Ele falar para mim. Pois, meu irmão, eu orei 6 horas. A resposta de Deus já estava no meu celular às 4 horas da tarde. Para a honra e glória do meu Deus. Deus já sabia o que eu ia falar com Ele 6 horas. A resposta de Deus para mim já estava no meu celular às 4 horas da tarde, porque meu celular não estava comigo. E Deus, Ele já sabia o que eu ia falar para Ele. Os ouvidos dele, meus irmãos, não estava gravado para as minhas súplicas, para as minhas orações. Os ouvidos de Deus estavam inclinados para as minhas orações. Ele estava me ouvindo. Oh, glórias, aleluias, 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 oh, glórias. Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de poder. Oh, aleluias. Oh, Deus tremendo, Deus de poder, Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso é esse? Os ouvidos dele, meus irmãos, não está gravado para a tua súplica. Os ouvidos de Deus, meus irmãos, não está fechado para o teu clamor. Os ouvidos de Deus estão abertos, meus irmãos. Chegue diante dos pés do Pai, chora, clama, se humilha, entrega tudo nas mãos dele. Ele vai ver sinceridade no teu coração e Ele vai te responder. E a resposta de Deus já estava no meu celular às 4 da tarde. E eu orei às 5h40. Meu momento de guerrear com o Senhor. E Deus já estava com a resposta prontinha para mim. Eu não sabia que Deus já estava com a resposta de algo que eu ainda ia orar, mas já estava a resposta prontinha para mim. E eu, 5h40, eu fui guerrear, colocar a situação na mão de Deus, falar para Ele se tinha algo que eu não sabia, para Ele se revelar para mim.
pois a resposta dele já estava no meu celular. Devido às coisas que eu estava sentindo, que eu estava passando. Mas para a vergonha de Satanás, para as invejas, já foi jogado por terra, já foi batido em retirada, em nome de Jesus, já foi repreendido. Nenhum mal, meu irmão, prevalece na vida do servo de Deus. Nenhuma seta permanece por muito tempo na vida do servo de Deus. Não adianta que venha os levante para os servos de Deus, ele não fica por muito tempo, não prevalece nas nossas vidas. Enquanto a gente estiver nos caminhos do Senhor, servindo a Ele de verdade, com obediência, Deus, Ele sempre vai estar cuidando de nós, meus irmãos. Deus sempre vai estar nos livrando daquelas bocas amaldiçoadoras, daquelas invejosas, daquelas invejas que vêm contra nós, daquelas palavras ao contrário, das calúnias, das falsidades. Deus, Ele sempre vai nos livrar de tudo isso, meu irmão. O bom é a gente andar na obediência com Deus. O bom é a gente andar nos caminhos do Senhor corretamente. Quando você vive a verdade de Deus, meu irmão, Deus não deixa que ninguém te toca. Às vezes vem uma luta para a gente que serve a Deus, vem uma afronta, vem uma peleja, que é para ver se a gente passa, para ver se a gente consegue, para ver se a gente persevera naquilo que quer. Muitas vezes vem algo para a gente que é para ver se a gente tem fé mesmo em Deus. Muita gente hoje, meu irmão, está caindo, porque quando vem uma situação dessa, meu irmão, não busca Deus, e as coisas vão se agravando, daqui a pouco a pessoa está doente, está acamada em cima de uma cama. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro da gente, meu irmão, que a gente conhece que tem algo ali de errado em nossas vidas, que tem algo de errado em nosso corpo, a gente sabe o que é carne, o que é espiritual, a gente corre para os pés do Senhor, a gente corre para a oração, porque o que é da carne, meu irmão, o remédio cura. O que é da carne, o remédio alivia. Se é uma dor, a gente bebe o remédio passa, faz efeito, a dor passa. Mas quando é espiritual, meu irmão, não passa. Enquanto você não vai para o joelho, você vai orar, vai aos pés de papai, chorar, colocar a situação nas mãos dele. A situação não passa. Porque não é carnal, é espiritual. E a gente tem que ter discernimento de saber, meu irmão, o que é carne e o que é espiritual. Para que a gente não caia, para que a gente não fique acamado, porque quando a gente descobre o que é, a gente ora ao Senhor, o Senhor se revela para nós. O Senhor cessa com tudo. E a palavra hoje é essa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar. Os ouvidos de Deus não está gravado que Ele não possa te ouvir. Tá com a luta, tá passando por uma luta, tá difícil, tá doendo. Vá para os pés do Senhor, vai orar, vai guerrear, que o mal é cessado, é jogado por terra. As coisas não duram para sempre nas nossas vidas, não. Ela tem tempo para começar e tempo para terminar. Ou o que eu falo, meu irmão, da gente não aceitar aquilo que vem para nós que não provém de Deus. Eu não aceito, meu irmão, uma dor de cabeça que seja. Eu não aceito no meu corpo, eu não aceito se tem algo em mim que está me incomodando, querendo tirar a minha paz. Eu não aceito, porque eu sei que ele não provém de Deus. Então eu tenho autoridade, eu sirvo um Deus poderoso,
que ele está esperando só eu ir a ele, colocar aquela situação nas mãos dele, para ele operar na minha vida. Eu já senti o tocar de Deus, o tocar das mãos dele mesmo. Ontem eu orei, eu tenho certeza que ele tocou. Eu não senti, mas eu sei que ele estava me tocando. Ontem ele não falou, mas eu sei que ele estava ouvindo. Mas a resposta veio hoje, para a honra e glória do nosso Deus. As pessoas, elas não querem buscar a Deus de verdade. Algumas não querem viver no caminho do Senhor na verdade, não quer pregar a verdade, não quer servir a Deus de verdade, não quer andar na obediência. E quando a palavra de Deus vem com verdade, se incomoda. Aí o inimigo se levanta, meu irmão. Mas enquanto eu servir a Deus, enquanto Deus me der a palavra vai ser a verdade. Porque Deus não é homem para que minta. A palavra de Deus é verdade pura, meus irmãos. A palavra, ela liberta. A gente só se engana até o dia que a gente não conhece a verdade. Quando a gente conhece uma verdade, a gente se liberta. Quando a gente descobre uma mentira, a gente se liberta daquela mentira, porque a gente conheceu a verdade. Através daquela mentira ali, a gente se liberta, porque a gente acorda e vê que aquilo ali não é verdade. E a gente passa a viver a verdade. Por isso que a verdade, a palavra de Deus nos liberta do pecado, da mentira. Ela nos liberta, meu irmão. Ela nos liberta. Se você tem uma amizade e ela é falsa com você, ela não é verdadeira, a partir do momento que você descobre que ela não é sua amiga de verdade, não é seu amigo de verdade, já caiu por terra aquela mentira, você já se libertou daquilo ali. A palavra de Deus é assim mesmo. Quando você conhece a palavra de Deus, não tem como você viver na mentira. Você só vive na mentira se você quiser. Se não quiser obedecer a palavra de Deus. Mas se você viver na obediência de Deus, você vai viver as verdades sim que está na palavra de Deus. E goste quem gostar. Aceite quem aceitar. O importante é que você está agradando a Deus. E é o que eu vou fazer. Agradar sempre ao meu Deus. Porque é a Ele que eu devo obediência. Então, meus irmãos, medite lá na palavra do Senhor. Continue indo até a Deus. Colocar as tuas pelejas, as tuas dificuldades, as lutas que tu não consegue vencer sozinho. Coloca lá nas mãos do Senhor. Vá guerrear. Entre no teu quarto e fala com Deus. Chega diante dele e bota tudo nas mãos dele. Porque ele diz que a mão dele não está gravada para você. No momento que você está de joelho falando com ele, as mãos dele estão sobre você, meu irmão. Ali ele está te curando, ele está te tocando. Ele está te revestindo do poder dele. Ele está derramando a graça dele sobre você. E enquanto você está falando, ele está te ouvindo. Ele está ouvindo cada palavra que sai da tua boca. Ele está ouvindo cada súplica, cada humilhação que você está contando ali diante dele. Tudo que fizeram para você, tudo que falaram de você. E ele está ali, te ouvindo, palavras por palavra, para na hora certa ele te responder. Na hora certa ele se revelar para você. Na hora certa para ele fazer justiça ao teu favor. Oh glórias, aleluias. Eita Deus maravilhoso. Jesus é bom, meu irmão. Não deixe de buscar ele não. Não tem pés melhor para a gente chorar, se humilhar, se ajoelhar, a não ser nos pés de Deus.
Amém? Glória a Deus, a palavra falou teu coração nesta noite. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Que os ouvidos dele continuem abertos para as tuas palavras. Que as mãos dele continuem sobre você, te curando, te abençoando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Amém? Fica com Deus. Glória a Deus.